época trabalhava tinha voltado dos Estados Unidos, né, tinha entrado na área bancária, trabalhado no Bradesco e no HSBC, de 2007 ali até 2012. Por volta de 2011 eu também escutei falar da carreira, né, de planejador, fui atrás parecido com você, foi um amigo que indicou a carreira. Em 2012 eu comecei a atuar nas 2 áreas, e aí quando eu comecei a atuar como planejador, eu estava no HSBC na época, né, no banco, eu comecei fechei meus primeiros clientes, e eu comecei a ter um grande conflito de princípios, né. Porque acho que ao contrário de você, como você estava numa cooperativa na área de planejamento, acho que não é que seja mais simples, mas, você tinha pelo menos uma questão não tinha uma questão de conflito de princípios ali, né. Uhum. Já no banco eu estava atendendo meus primeiros clientes, ensinando a ter um planejamento financeiro profissional, legal, voltado ao planejamento de vida, e eu tinha meu gerente querendo que eu vendesse produto ruim, né, de instituição financeira. E na época também foi uma decisão familiar, né, eu e a Dani, a gente sentou, a gente conversou, e e aí a gente já tinha também o dinheiro guardado, não especificamente para a transição, mas sobrava dinheiro, e como a gente era casado e também com planejamento familiar, a gente falou: "Olha, com o salário que a Dani ganhava, sustentava, né, pagava todas as contas de casa e ainda sobrava um pouquinho". Então ia ter, de fato, uma redução, a gente não ia economizar como a gente economizava, né, na época, mas a gente abriu mão, né, daquele momento. Hoje eu também estou abrindo mão, daqui a pouco eu também conto um pouco mais dessa história, Uhum. mas pensando a longo prazo, pensando que aquela carreira iria retornar. Então 3 meses depois eu tinha uma ideia de que quando eu igualasse as rendas eu iria sair, eu não queria inicialmente perder a renda que a gente tinha, mas, deu 3 meses, essa questão do princípio foi muito forte, e aí eu resolvi pedir as contas no banco, e mesmo tendo poucos clientes, ainda não atuando, eu demorei quase 2 anos para colocar dinheiro em casa no sentido de eu falei para Dani: "Olha, o dinheiro que eu vou ganhar agora eu vou reinvestir em mim, na educação, né, em certificações e tudo". Então, 2014 eu fiz o CFP, né, passei Uhum. para ser um planejador certificado, né, pela Planejar, na época era o IBCPF. Investi também em cursos fora do Brasil, né, fiz um curso em Chicago, fiz cursos também, voltados para essa parte de planejamento de vida, né, de finanças comportamentais, de psicologia financeira, enfim. E só depois de 2 anos, já com a carreira um pouco mais estabelecida, que eu comecei: "Opa, agora eu posso contar com esse dinheiro", e foi um planejamento familiar, né, que também, fez com que fizesse isso. Mas muitas vezes a pessoa, primeiro, ela não vai ter não tinha essa disciplina de ter esse dinheiro guardado, né, de ter isso. As pessoas hoje que a gente conversa, a gente vê que dependem do financeiro, então é mais difícil para algumas delas fazer essa transição de carreira. Muitas vezes, para fazer uma transição, você vai ter que olhar assim: "Nesse momento que eu tô, eu consigo enxugar o meu orçamento para viver, para queimar o mínimo de estoque possível, né, o mínimo de investimento possível, ou para viver com uma renda menor por um tempo, pensando aí nessa transição e para poder ganhar mais", e para algumas pessoas essa vai ser a solução, né. Uhum. Pra gente não foi, mas para algumas pessoas essa é a solução, é a realidade da pessoa. Vai muito provavelmente assumir um risco maior do que o que a gente assumiu, porque não é alguém que tenha que usar o investimento, ou alguém que tenha que ficar, né, no vermelho por alguns meses, no sentido de: "Poxa, até eu conseguir ajustar tudo aqui vai demorar um pouco", ou até conseguir ter a renda. Mas eu acho que isso é um passo que depende muito, é muito individual, depende muito da Uhum. pessoa, de cada pessoa, mas eu acho que isso pode ser um grande, essa história, né, a sua história pode ser uma grande influência para que a pessoa veja o quanto que é possível você ter uma carreira com liberdade, uma carreira que te permite trabalhar por conta própria, de fazer o seu horário, de não ter chefes, né, de você poder ter liberdade, né, de escolha. E Uhum. isso é o que é grande, que é bem legal, né, na nossa carreira, que o céu é o limite, né.